fruticultura brasileira alcançou a marca inédita de US$ 1 bilhão em exportações em 2021. O país enviou ao mercado internacional mais de 1 milhão de toneladas de frutas, um crescimento em volume de mais de 18% em relação a 2020. O faturamento foi de US$ 1,060 bilhão, crescimento de 20%. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, as vendas ao mercado internacional se intensificaram com a valorização do dólar e do euro frente ao real. O clima também favoreceu a produção. Foram boas safras com aumento de produtividade e qualidade. Desde o início da pandemia, os consumidores buscaram maior consumo de alimentos saudáveis com o objetivo de aumentar a imunidade. O resultado foi mais venda de fruta no mercado nacional e internacional. A manga foi a fruta mais exportada em 2021. Foram embarcadas cerca de 273 mil toneladas de manga. A manga está no topo das exportações e teve aumento de 12% em relação a 2020. A maçã teve um faturamento 79% superior ao de 2020 e cresceu 58% em volume. Foram 99 mil toneladas de maçãs enviadas ao mercado internacional. O mercado europeu detém hoje cerca de 70% dos envios das frutas brasileiras. As exportações de uva cresceram 55% em volume e 43% em valor. Mamão, limão e melão também tiveram crescimentos expressivos. Para conversar sobre a fruticultura no Brasil, o pesquisador Evaristo de Miranda entrevista Guilherme Coelho, agrônomo, presidente da Abrafrutas, prefeito de Petrolina por 2 mandatos e também deputado federal por Pernambuco na última legislatura, um defensor da bandeira da agricultura. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se existe uma cadeia sustentável na agropecuária, é a da fruticultura, muito diversificada, muito intensificada, usando tecnologia, inovação, usando irrigação. E para falar sobre esse movimento extraordinário da fruticultura no Brasil e de sua expressão, inclusive em exportações, nós vamos receber hoje aqui, com muita alegria, o Guilherme Coelho. Ele sabe tudo sobre fruticultura, vocês vão ver. Bem-vindo ao Brasil Verde, Guilherme. Opa, Evaristo, tudo bom? Um prazer enorme estar com vocês do canal AgroMais, que prestigia sempre o nosso agro e a nossa fruticultura. E ser entrevistado por você é uma honra. Imagina, nós estamos felizes de recebê-lo aqui. Guilherme, você poderia contar um pouco para as pessoas, né, que estão nos assistindo? São pessoas, na sua grande maioria, do mundo urbano, né, de cidades do interior, de São Paulo, de Minas, mas também de Fortaleza, de Porto Alegre, Cuiabá, pessoas que vivem mais na cidade, né? Elas gostam de conhecer quem é o nosso Guilherme, o nosso entrevistado. Conta um pouco da sua história. Olha, eu nasci em Recife, mas minha família é uma família toda aqui de Petrolina. E sempre eu morava em Recife, nas férias estávamos aqui, né, na casa da minha avó. Enfim, tinha aqui umas fazendas ainda de gado, uma coisa assim, naquela luta do semiárido nordestino. E meu pai sempre me procurando saber o que eu queria fazer, e ele foi um homem muito decente. Quando a gente tinha 16 anos, 15, ele chamava um médico lá em casa para a gente almoçar, para saber o que era medicina. Na outra semana ele chamava um engenheiro, para a gente saber o que era engenheiro. Na outra semana chamava um advogado, para a gente entender o que era ser um advogado. E também chamava pessoas ligadas ao agro. E você pode dizer aí, mas diga de boca cheia, se tem uma pessoa na vida que você conhece que ama o que faz, o agronegócio, você vai dizer, olha, eu sei quem é esse cidadão, chama-se Guilherme Coelho. E aí, amigo, eu fui bater para fazer universidade na Unesp, em Jaboticabal. Nordestino, chegando lá, não conhecia ninguém, todo mundo morava ali ao redor de Jaboticabal, era Ribeirão Preto, Sertãozinho, Campinas, todo mundo ali, Matão, e Guilherme lá de longe do Nordeste. Eu cheguei lá, aluguei um quarto no hotel, fiquei morando lá, e com 15 dias eu me senti só. Me senti só e fui procurar morar numa república. Isso nunca passou pela minha cabeça, negócio de república e tudo mais. E graças a Deus a gente terminou formando uma república.
Foi aí que, da primeira vez na minha vida, eu fui saber que colchão duro não é um colchão duro que a gente dorme, é uma parte do boi, é uma carne que chama colchão duro. Porque para mim era um colchão duro mesmo. E resultado, nessa convivência da vida de república, isso me fez gente. Eu sou muito agradecido a meu pai pelo estímulo e esse pessoal da república, porque aí foi que eu vi a simplicidade do homem do campo. E amei a universidade. Foi uma das. Eu posso dizer que foi o melhor momento da minha vida. E depois daí, eu, quando estava formado, eu ainda fui a fazer um estágio de 6 meses no Centro de Pesquisa de Gado de Corte, do Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Porque meus pais, meus tios tinham fazendas e eles queriam também que eu tivesse, uma vez que eu estava fazendo agronomia, era uma noção dessa questão de pecuária. E foi assim que eu comecei a minha vida. E aí comecei aqui na época a plantar tomate, Evaristo. Aqui já teve 15 mil hectares de tomate, 4 grandes agroindústrias. O Vale do São Francisco chegou a ser o maior exportador de polpa de tomate da América Latina. E aí foi ficando aqui, e minha vida ela sempre foi entre a política e sempre o agronegócio. Eu tive a oportunidade aqui de ser prefeito da cidade, mas nunca larguei o agro, enfim, e eu adoro isso. E em 2006 eu iniciei a formar a Santa Felicidade. Eu e minha mulher Lila compramos aqui um lote de 8 hectares, nós plantamos manga, e nós não tínhamos filho nos primeiros anos do casamento. E eu me lembro muito que no sábado à tarde a gente ia lá, porque aqui venta, né, na área que nós compramos, e a mudinha ela envergava. Então a gente ia lá no final do domingo, no sábado, amarrar a mudinha para ela ficar assim, e com isso cresceu a Santa Felicidade. Hoje, graças a Deus, é uma empresa robusta, uma empresa de um tamanho, vamos chamar assim, considerado, e exportamos manga para os Estados Unidos, Europa, como também a uva. E aí passei a me dedicar muito por essa questão do agronegócio, de ouvir, de entender, de viajar o mundo, irrigação, me aprofundar das coisas, para que a gente possa fazer o melhor para a região. Então foi essa assim a minha introdução no agronegócio. Começou de uma vontade muito grande, né? E começou de oportunidade, porque nós estamos aqui no Vale do São Francisco, e é muito interessante essa história daqui. Isso tudo começou nos idos de 68, 70, que tinha um governador chamado Nilo Coelho, e ele era daqui da região, né? Era meu tio aqui de Petrolina, e ele foi ao Banco Mundial à procura de recursos, porque aqui não gerava emprego, não produzia, uma seca enorme, as populações sedentas vinham aí do interior do Piauí, da Bahia, de Pernambuco, ficarem aqui em Petrolina, Juazeiro, e os homens, na época, os homens pesavam pela força que tinham, iam para São Paulo para que eles pudessem lá fazer a chamada construção civil. E aqui ficava quem? As mulheres, as noivas sem os noivos, as namoradas sem os namorados, crianças, ficavam os idosos e os homens iam para lá trabalhar. E muitos deles não voltavam, aqui tinha um destino de ser pobre. E aí esse meu tio viajou a Washington e foi pedir ajuda ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, ao Banco Mundial, e lá se encontrou com um ex-presidente chamado Robert McNamara. E convidou ele para vir aqui, para ele nos ajudar a ver o que é que podia fazer. Naquela época, Evaristo, tinha as chamadas frentes de emergência, era onde o governo dava dinheiro para aquelas populações limparem as estradas, fazer alguma atividade para poder ser remunerado e melhorar aqui a condição das pessoas. E foi nessa vinda de que se conta, né, que no mês de setembro ele veio aqui, e quando o Robert McNamara viu isso aqui, aquela caatinga seca, quando ele viu esse rio azul com água bonita, esse sol, ele disse: olha, vocês são milionários, vocês precisam aqui fazer uma chamada irrigação. E aí foi por tudo, começou a irrigação, aí depois veio aqui um espanhol, depois vieram os paulistas plantar manga, e a cidade e a região toda cresceu, e hoje nós somos um polo muito importante, tá certo, na exportação e produção de frutas do Brasil. Olha,
Eu tive a oportunidade, né, de chegar aí no final dos anos 70 e tive responsabilidade na criação daquele centro de pesquisa da Embrapa, né, e acompanhei bastante esse caminhar, tive algum contato ainda com o Nilo Coelho, e depois tive bastante contato com seu pai, com Oswaldo Coelho, né. É uma epopeia interessante, porque ela começa muito com o Estado, né, uma coisa pública, de irrigação pública, com muitos problemas, a própria Codevasf, e depois essa Codevasf vai ter novas lideranças, né? O Antônio Simões, o Eliseu Alves, e ela vai sofrer uma transformação e, paralelamente, o setor privado é que vai assumir com uma dinâmica muito grande. Se você pudesse comentar um pouco para nós, não sei se você está à vontade para falar sobre isso, mas um pouco sobre essa dinâmica do público que veio, mas depois foi o setor privado, o empreendedorismo privado, quem realmente alavancou, né? Mas precisou desse apoio lá inicial, né? Aqui a gente pode dizer que quando chegou aqui a irrigação, os lotes de colonos, era como se a gente fosse para o meio da rua, vou fazer uma expressão, aí tinha um taxista, que dizia, ei, vem cá, você agora vai ser dono do lote. Aí daqui a pouco tinha um vigia, opa, vem cá, meu amigo velho, você vai tomar conta de um lote de irrigação. E aí foi assim, botando o pessoal, ninguém conhecia, ninguém sabia, e aí começou assim. E depois foi apurando naturalmente. Aquele que não tinha vocação, chegou com vocação, aquele que tinha vocação, está entendendo, foi crescendo, e assim mais. E tivemos homens aqui fantásticos, a gente não pode deixar de citar o nome do Dr. Erasmo, que foi presidente aqui da Codevasf, Antônio Simões, um homem de uma sensibilidade enorme, o próprio Eliseu Rezende, que você está dizendo, Ayrson Lócio, nós tivemos assim expoentes, homens que não tinha hora, não tinha dia para tocar isso aqui, para fazer isso aqui andar. E aí, o perímetro Nilo Coelho foi colocado não sei quantas associações, e aquilo não deu certo. Aquilo não deu certo, aquela administração. E chegou uma hora que se formou um distrito de irrigação, que é uma companhia, eu digo assim, que ela não é privada totalmente, mas ela tem a gestão do projeto, a Codevasf dá o suporte, mas ela vive com os recursos dela, que são pagos pelos chamados permissionários. E hoje, esses distritos espalharam aqui na região. Tá? Você tem os distritos aqui de Petrolina, dos projetos aqui, como também você tem da Bahia, de Juazeiro. São distritos que fazem toda a manutenção das bombas, das estradas, dos canais, têm recursos, entendeu? E fazem com que quem é permissionário se sinta de que está fazendo o papel efetivamente e jus o que a gente paga. E depois, efetivamente, chegaram cada vez mais a uma coisa correta, que é a licitação dos lotes. Então, qualquer lote de irrigação é uma licitação pública. Tá? Aí nós tivemos o projeto Bebedouro, depois o Maçangano, que passou a se chamar Nilo Coelho, depois o Maria Tereza, e, ultimamente, o projeto Pontal, que ficou aí parado durante uns 14 anos, na época ainda no final do governo Fernando Henrique Cardoso, ficou um canal lindo, maravilhoso, de 50 quilômetros, mas foi interrompido, inventaram um negócio de uma PPP que nunca andou, mas graças a Deus aí de 2016, 2017, a gente tem que fazer jus ao governo do ex-presidente Michel Temer, a Codevasf voltou. E a Codevasf tem um papel enorme aqui, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. E essa palavra desenvolvimento, ela é longa, porque efetivamente ela tem muitas atribuições. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de saneamento, a gente fala de canal, de irrigação, de drenagem, de eletrificação. Então a Codevasf, ela tem capacidade, e aí eu gosto muito de falar, uma coisa minha mesmo, que tem a velha guarda, tá certo, da Codevasf, e tem a nova guarda, os novos. É uma turma nova aí chegando, com vontade de fazer, e essa Codevasf hoje, ela hoje cresceu, acho que duplicou e triplicou os números do município, dos municípios que ela abrange, e faz um trabalho fantástico aqui na nossa região. Muito bom, muito interessante, viu? E isso que é o desenvolvimento sustentável, né? Quando você abrange todo esse conjunto de coisas, né? Não pode só olhar um pedaço, né? Tem que ter tudo mesmo, tudo tem que andar junto. Mas voltando então para a irrigação, quer dizer que a manga, a uva daí é coisa boa mesmo? Conta um pouco para nós sobre esse sucesso, né? Que as frutas do Vale estão tendo no Brasil e no exterior.
Evaristo, eu sou um homem que acredito muito em Deus. E eu não tenho dúvida que Deus, quando foi fazer o mundo, ele fechou os olhos e disse assim: vou botar meu dedo no melhor lugar do mundo. E aí botou aqui em cima desse Vale do São Francisco. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque isso aqui é uma coisa abençoada. Isso aqui é abençoado. Você vai ver, nós produzimos manga o tempo inteiro. Nós produzimos uva 2,5 safras por ano. Aqui a Embrapa, que você foi da Embrapa, deu sua contribuição enorme. A gente tem experimentos exitosos de maçã, Evaristo. De pera, Evaristo. Maçã e pera são de climas temperados. Tá entendendo? Então a gente fica muito feliz. A Embrapa dando um show. A Embrapa tem uma variedade Vitória que é a queridinha da Inglaterra, uma uva negra sem semente, entendeu? E tem outras variedades aí também que são com royalties. E hoje a gente vê que, se eu disser a você, nós temos hoje aqui pleno emprego. Se a gente precisar hoje de um trabalhador rural, a gente não consegue com a facilidade. Por quê? Porque estamos efetivamente trabalhando, gerando renda. E essa fruticultura é fantástica. Porque você veja, a soja da gente é maravilha. Meu Deus do céu, o milho. Meu Deus do céu, o algodão. A tecnologia, as máquinas. Mas eu não conheço um trabalhador rural que pega num grão de soja nem para plantar, nem para colher. É tudo mecanizado. É uma coisa fantástica. Mas quem emprega na fruticultura, o setor que emprega na fruticultura, chama-se desculpe, o setor que emprega no agro é a fruticultura. Esse sim. Nós temos hoje cerca de 2,5 milhões de hectares plantados de fruta no Brasil e temos uma estimativa de 5,5 milhões de empregos diretos. E a fruticultura tem uma coisa fantástica, que é justamente os chamados packing house, a embalagem da fruta. Ninguém embala uma fruta igual a uma mulher, que está ocupando todos os lugares, desde a nossa ministra Tereza Cristina, que é ministra, mas a mulher, na hora de acondicionar um cacho de uva, numa combuquinha, a manga numa caixa, ela é quem tem o carinho, a delicadeza, ela sabe colocar direitinho para ir bem bonitinho. Então, isso significa que nós estamos no semiárido do Brasil e que aqui a maioria das casas tem 2 salários. Tem o do homem, que ele já trabalha no agro ou em algum outro lugar, e também tem a da mulher, que geralmente trabalha ou na cultura ou nas embalagens. Então, isso é muito bom, a gente fica muito feliz. Só para você falar um pouco agora do Norte e Nordeste, 70% de toda a exportação de frutas do Brasil sai de 4 estados. Nós temos aqui Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. A fruta mais exportada é a manga, o segundo lugar é o melão, o terceiro lugar é a uva, e aí o Vale do São Francisco representa praticamente 40% de toda a exportação esse ano de 2021. E o interessante dizer é que nós temos uma agricultura e nós temos uma fruticultura sustentável. Eu estive agora recentemente na COP26 em Glasgow, falando para o mundo que não quer ninguém venha botar a fruticultura nesse balaio de que desmata o Amazonas, que toca fogo. Não temos nada com isso. Temos nada com isso. O que nós temos no Amazonas é o açaí extrativista, que dá emprego, renda às pequenas cooperativas, às famílias. O açaí é a fruta que se mais pede nesse mundo afora. E a fruticultura tem todos os certificados sociais. Uma empresa, para poder exportar, ela tem que ter a carteira assinada, o funcionário tem que ter o EPI, ele tem que ter um refeitório, vamos imaginar assim, digno, a água tem que ser tratada, tem que ser gelada, o ônibus que ele anda tem que estar com um pneu bom, o motorista tem que ter a carteira, tem que ser um ônibus digno de se andar. Quando você passa para os pack house, as mulheres precisam estar de touca, de avental, uma temperatura agradável para elas embalarem as frutas. E quando a gente fala de sustentabilidade, nós temos que ter toda a carga, toda a exportação que sai daqui do Brasil, da maçã, do melão, do mamão, nós fazemos uma chamada análise de resíduo antes. E essa análise de resíduo é nada mais, nada menos do que a gente saber o que é que se pulverizou, o que é que se colocou, o que é que tem naquela fruta. E se nós não cumprirmos as legislações internacionais, quando chega lá,
tem um direcionamento certinho para aquele container, chama incineração. E o importador manda a continha para a gente pagar. Então isso aqui é levado a sério e é levado com a sustentabilidade que o mundo nos requer. Eu acho esse ponto que você falou, para quem está nos assistindo, muito relevante. As pessoas ouvem, ah, você está comendo veneno, estão pondo veneno na sua mesa, etc, etc. É a Europa, 70% da nossa exportação de fruta. Se der o menor problema, nós estávamos liquidados e a gente não tem notícia disso. Quer dizer, são frutas de qualidade, ou seja, é um produto sadio para a sua saúde, para a sua imunidade, para o seu organismo, e é um produto saudável, que não traz aí nenhum resíduo, nenhum risco, não é? O pessoal pode comer fruta com toda a segurança. Aliás, você está presidindo a Associação Brasileira, não é? Dos produtores, exportadores de frutas e derivados. Você pode dizer uma palavrinha sobre o que representa essa associação, que é relativamente recente comparada com outras do agro, mas que cresceu muito, não é? Eu tenho que citar, para falar de Abrafrutas, de dois nomes, de Dr. Carlos Prado e Luiz Roberto Barcelos. São dois homens que produzem melão, que um dia me ligaram, me convidando para eu ir a uma reunião em Brasília para falar sobre fruticultura. Chamaram a mim e mais uma meia dúzia, nós temos 8 ou 10 numa mesa. Isso, olha, nós precisamos fazer uma associação. O Brasil não tem, precisamos fazer uma coisa forte, representativa e tudo mais. E aí começamos. Isso, eu penso que a Abrafruta deve ter 8 ou 9 anos. E essa associação cresceu. Essa associação hoje, de 10, de 12, de 15 que começou, nós temos mais de 90 associados. Nós temos todas as frutas, nós temos o pessoal da maçã, nós temos aqui o pessoal da manga, da uva, do melão, nós temos o pessoal do limão fantástico, do mamão, da laranja, entendeu? Nós temos todas essas frutas, até lixia, nós temos uma afiliada de lixia, então nós estamos muito juntos, tá? E nós temos uma interlocução muito boa com o setor privado e o setor público, interlocução com a Anvisa, interlocução com o MAPA, com o Ministério das Relações Exteriores, enfim, nós temos um escritório lá com a CNA, o presidente João Martins indo e voltando com a gente. Então, o que nos faz é estar cada vez mais animados. Eu agora mesmo viajo, amanhã eu viajo, vou fazer uma viagem recente para a Rússia, onde nós vamos tratar de assuntos ligados, tá certo, às exportações brasileiras, como também dos adubos. Mas nós temos enfrentado problemas, Evaristo, nós temos enfrentado problemas com o preço enorme do óleo diesel, nós temos enfrentado problemas de logística com os containers, isso foi sofrido, nós temos enfrentado alguns problemas grandes com preços de defensivos e adubos que subiram muito, bem como as embalagens também. Então, isso é um desafio para o setor fruticultor, para que a gente possa usar a tecnologia. Eu digo muito que nós agrônomos, nós técnicos, nós precisamos ter a capacidade de colocar o que a planta precisa. Se a gente coloca só a água necessária, nós vamos economizar energia. Se a gente colocar o adubo certinho, nós não vamos jogar adubo fora. Se a gente colocar o defensivo certinho, nós não vamos jogar o defensivo fora, enfim, o adubo fora. Então, esse é o grande trabalho para a gente fazer uma agricultura sustentável e uma agricultura que a gente só coloque, só dê o que a planta precisa. É isso que é a verdadeira agricultura de precisão. Olha, nós chegamos no final do nosso programa. Eu estou feliz porque você contou a história da região, da fruticultura, deu um quadro para nós, né, da importância dessa fruticultura, sobretudo o emprego de mão de obra, né, para plantio, para poda, para colheita, tudo isso ainda é muito manual, não tem perspectiva de mecanizar tão cedo completamente, né? E depois toda a parte de embalagem, você deu toda essa visão para nós e ainda falou da Abrafrutas e terminou ainda falando aí dos desafios, né, do momento. Eu queria te passar a palavra para você encerrar. Já passamos o tempo do nosso programa. Quando a conversa é boa, vamos lá, vai logo, deixa eu dizer a você. Percebe. Eu vou dizer a você. Olha, o que é a fruta? A fruta tem de todas as cores, de todos os sabores, de todos os formatos, de todo paladar e de todo olfato. Hoje de manhã, um bebezinho de 10 meses comeu uma bananinha machucada. E um cidadão hoje de 80 anos vai jantar um pedaço de melancia.
A fruta você come de manhã no café, você come na sobremesa, no almoço e no jantar. A fruta você leva ela para qualquer lugar. Se a gente for falar na culinária, se a gente for falar, tá certo, nas saladas, nos doces, nos sucos, nos bolos, a gente passa o dia aqui se deliciando com ela. Então, ela teve muita tristeza, muita dor, mas eu penso que ela deixou alguma coisa. E uma das coisas, Evaristo, foi que não existe alimento mais saudável no mundo do que a fruta. Por isso, esses índices de consumo de fruta que nós queremos cada vez mais. E eu desafio, eu rodo o mundo todo, não tem fruta no mundo igual à fruta brasileira, de qualidade e de sabor. E de sustentabilidade, não é verdade? E de Com sustentabilidade. certeza. Eu lhe falei aqui de todos os certificados. Outra coisa, só para concluir. Quando vem uma certificadora de fora, saber lá se o colaborador rural está usando EPI, ela não conversa com o gerente, ela não conversa com o agrônomo, ela não conversa com ninguém. Ela entra na fazenda, vai no campo conversar com o trabalhador rural e conversar e perguntar. Vai conversar com o tratorista e não quer ninguém a nível de gerência perto. Veja a seriedade das certificações que nós somos submetidos e concordamos com isso para poder oferecer um produto saudável. Olha, Guilherme, muito obrigado, um grande abraço a você, a todos os fruticultores aí. Eu tenho uma história vinculada aí com essa região nos anos 80 e só me dá alegria saber tudo isso que aconteceu. Agradeço a audiência de todos e convido para estarem de novo aqui conosco na semana que vem no Brasil Verde. Até lá!